Olha que coisa boa, a partir dessa quinta-feira, toda quinta-feira agora, você tem esse encontro marcado com a nossa querida psicóloga Liliane Dutra. E eu já tinha dito para vocês durante a semana da estreia desse quadro hoje aqui na Câmara FM. Para mim é muito emocionante recebê-la. Ela já esteve aqui com a gente conversando, fazendo entrevista, falando de assuntos tão importantes inerentes à psicologia. Hoje está estreando o Cultivando o Bem-Estar Emocional. Então, toda quinta-feira, nesse mesmo horário, você vai sintonizar esse bate-papo bacana. Coladinho aí com Quinta da Política, você também precisa cuidar da mente. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre os riscos da tecnologia para criança e adolescentes. Liliane Dutra, Câmara FM, bom dia. Enfim, chegamos na estreia desse quadro tão esperado, né? Bom dia. Pois é, né? Estou muito feliz. Acho que a gente vai trazer assuntos bem interessantes. É importante que as pessoas, que os ouvintes possam participar, escolhendo temáticas que eles acreditam que são importantes, são necessárias, né? Enfim. Então, vamos lá. Vamos falar, né, sobre assuntos voltados para a psicologia e que sempre é tão necessário, tão importante nos dias de hoje. E dizer para as pessoas, como hoje é a nossa estreia, a gente está ajustando o nosso quadro, né? Mas a gente vai poder propor nas nossas redes sociais caixinha de pergunta para você que tem dúvida, como a Liliane acabou de falar, você vai poder também interagir na caixinha de pergunta, né? Ligar aqui para a rádio 2011-3300, no WhatsApp da rádio, você pode deixar sua dúvida, vai interagindo. Acontece que, como nós temos um tema hoje, as perguntas que vão acontecer durante o programa de hoje ficará para o programa da próxima semana. A gente vai responder para vocês na próxima semana. Mas podem perguntar, fique à vontade, né, Liliane? Aqui mesmo. Nós estamos para esclarecer os nossos ouvintes. Isso mesmo. Então, para começar sobre esses riscos de tecnologia, antes da gente falar, tem um assunto que está em alta. Você me falava agora há pouco de um filme que está na Netflix e que está impactando todo mundo, que é exatamente falando sobre esse impacto tecnológico, né? É uma minissérie, na verdade. 4 capítulos. Uma minissérie. 4 capítulos. E é uma minissérie que está chamando muito a atenção, principalmente dos especialistas na área, educadores, profissionais de saúde mental, porque é uma minissérie que ele tem um olhar diferente da grande maioria, no sentido de a gente vê muita minissérie que fala do crime, da investigação, e essa não, embora ela traga no enredo a história de um crime, de um adolescente de 13 anos que comete um crime, que mata uma colega da escola, mas o que mais interessa na série não é o crime em si, mas o que está por trás disso, né? O que veio antes disso acontecer. Então, vale muito a pena assistir. Os pais, né? Adolescentes, se forem, tem a faixa etária, eu acredito que é 16 anos, se eu não me engano. Então, vale a pena assistir junto até, né, com os adolescentes maiores de 16 anos. E estar atento, né, às reflexões propostas pela série. Vale muito a pena, é muito interessante, né? Fala de um adolescente que vive nas redes sociais, que vive trancado no quarto, e os pais acreditavam que ele estava seguro, quando, na verdade, ele estava participando de grupos que incitavam violência contra a mulher, que incitavam machismo, que incitavam, né, enfim, né, ódio, enfim, né, grupos que eu nem sabia que existia, né, que a série trouxe à tona, e que é importante, né? E que alerta e traz esse grande alerta, né? Eu acho que outro dia a gente, inclusive aqui no programa, já falávamos sobre esses riscos da tecnologia. Sim, então, sim. O que é que ele pode trazer para quem está nos ouvindo agora? O risco eminente para quem está nos ouvindo e que pode tratar disso? Os riscos são inúmeros. Eu fiz uma lista aqui, mas assim, são muitos riscos, né? Então, desde a dependência digital, que muitos jovens e adolescentes, crianças, estão, né, nessa condição, infelizmente, hoje, né? Então, a gente vê adolescentes que passam horas e horas, o dia inteiro, às vezes, jogando, o dia inteiro nas redes sociais. Então, existe, sim, uma dependência, casos de dependência, né? Então, a gente observa que adolescentes que, quando ficam sem
o aparelho, né, o smartphone, então longe do computador, começa a ficar ansioso, né, irritado, porque a gente já observa aí uma crise de abstinência, né? Então a dependência ela existe quando você são sinais, né? São sinais. Começa a apresentar esses sinais e automaticamente o pai, a mãe, o responsável tem que estar muito atento com isso, muito né? atento, muito atento, porque de fato é algo que quando a gente olha para a gente adulto, né, é algo que de fato ele vicia, né? Se a gente não tiver cuidado, se a gente não se policiar, a gente fica horas também, né? Lá no smartphone, né? E o tempo, a gente não vê o tempo passar. Imagine uma criança e um adolescente. E causa impacto nos adultos, imagino. A criança e o adolescente, né? Como isso não causa impacto, né? Isso. E no caso da criança e adolescente, que não tem ainda, né, uma capacidade, né, de ter essa consciência, né, do quanto aquilo é prejudicial. Então, eles estão ainda em formação, em construção. Então, é muito mais difícil, né, eles terem esse entendimento do quanto aquilo é prejudicial. Dá para a gente, com esses sinais, identificar se o adolescente ou a criança está sofrendo emocionalmente, se existe ali um sofrimento? Dá para o pai e a mãe identificar ou precisa de um acompanhamento mais profissional? Dá para os pais identificarem esses sintomas, né? Essa irritabilidade quando fica algumas horas longe das telas, né? Então, irritabilidade, muito tempo dentro do quarto, jogando sem parar, dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizagem, né? Tudo isso são sinais importantes que os pais devem estar atentos. É como se o adolescente fosse de 8 a 80, né? Ele automaticamente vai perder ali o prazer para algumas coisas, o interesse de algumas coisas, ou automaticamente ele vai ter essa forma excessiva de ficar mais recluso. Então, são uma forma que o pai e a mãe vai conseguir identificar, presumo eu. Isso. E aí gera consequências físicas e consequências emocionais, né? Então, consequências físicas, um prejuízo na visão, por exemplo, né? Por estar muito tempo perto ali, utilizando né, o computador, o tablet, o celular. Então, vai gerar um prejuízo na visão. Então, vai ter... pode gerar uma obesidade, porque é muito tempo parado, sedentário, né? E aí criança e adolescente precisa se mexer, né? E aí os especialistas, os pediatras, eles falam disso. Então, precisa fazer atividade física, precisa brincar, precisa fazer um esporte. E aí, muito tempo diante da tela pode gerar obesidade, né? O sedentarismo. Para além disso, comprometimento no desenvolvimento, além dos prejuízos emocionais, né? Então, que esses são muito mais graves, porque quando a gente fala do físico, você está falando do físico, é algo que a gente vai identificar. Por exemplo, um problema na visão, o adolescente ou a criança, ele vai comentar que está tendo dificuldade. Já na questão emocional, precisa de uma certa vigilância ali para você observar, porque de repente desencadeia vários sentimentos que você tem que monitorar, né? Isso. É mais difícil de identificar, né? Precisa estar mais atento ainda. Daí que precisa ter esse acompanhamento mais profissional, né? Onde entra o psicólogo, né? Dependendo do caso, né? Então, se você observa que seu filho, sua filha está muito ansioso, ansiosa, quando fica longe das telas, se está muito irritado, se está com a autoestima muito baixa, porque as redes sociais, elas geram, né, geram um impacto, e aí quando é um adolescente, uma criança que está ali em processo de construção da autoestima, então pode gerar um impacto negativo, né? Imagine uma menina de 11 anos, que está no início da adolescência, construindo essa autoestima, e abre as redes sociais, só vê fotos de meninas da idade dela, muito bonitas, maquiadas, bem vestidas, enfim, com corpos perfeitos. Isso gera um impacto na autoestima, né? Então, ela acaba achando que só ela, né? Só a vida dela que é ruim, ela que é feia, a única que é feia, ou que não tem um corpo tão bonito, enfim. Né? E começa a ter essa imagem aí de forma distorcida,
que não é verdade. A gente sabe que as redes sociais, ela mostra algo que é só uma parte ali, né? Que não mostra o real, de fato, né? Muitas vezes é a inteligência artificial, são as manipulações que são feitas nas imagens que mostra aquilo que não é real, né? Que é uma grande ilusão, mas que o jovem, o adolescente, não tem essa clareza. Olha, deixa eu lembrar que daqui a pouquinho tem o nosso Quinta da Política e você pode participar, interagir com a gente. E você já sabe, está estreando hoje esse quadro tão importante que você pode participar com a gente. Fique à vontade para ligar, participar, deixar sua pergunta. A Liliane Dutra está aqui para atender você, tá? Qual a importância da educação digital na formação desses adolescentes? Porque hoje a tecnologia também ajuda, mas a gente sabe que também atrapalha, quer dizer, traz benefícios, mas traz malefícios. E daqui a pouco eu vou te perguntar, colocando na balança, o que é que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo, se deve ser excessivo, deve ter esse cuidado especial. Então, a sua primeira pergunta, né, que é a educação digital, ela é fundamental, é essencial, cada vez mais, né, necessário, né? Inclusive, recentemente, teve uma lei, né, para as escolas, para que as crianças e adolescentes não fossem proibidos de utilizar o celular durante o período de aula, né? O que foi também uma lei bem aclamada pelos especialistas, porque acredita-se que o tempo que já é utilizado em casa já é bastante tempo. Então, muitas vezes, essas crianças e adolescentes continuavam utilizando na escola, né? Então, esse período de uso das telas acabava sendo muito maior, né? E, inclusive, atrapalhava o aprendizado na escola, né? Então, o professor, muitas vezes, ele não dava conta de uma turma de 30, 40 alunos, né? No sentido de controlar esse uso, né? Então, acabava atrapalhando, muitas vezes, esse aprendizado. E aí, com a lei, né, com essa proibição, trouxe, com certeza, benefícios, no sentido de que o aluno vai estar, de fato, ali para assistir a aula, né, sem a interferência do celular. E possa até utilizar, mas que seja bem direcionado. Pedagógica, porque vai ajudar. Hoje a internet tem uma série de coisas que ajudam, né? Uma série de mecanismos que ajuda quem precisa estudar. Mas você vê, a criança, o adolescente, não tem esse time que os adultos têm. E se você vê, Liliane, às vezes eu me pego baixando um e-book para ler. Eu quero ler esse livro, acho ele interessante e baixo. Né? Nós, adultos. Aí eu tô aqui no celular, eu tenho uma dificuldade muito grande de ler, porque toda vez que eu tô lendo, alguém fala comigo, eu quero prestar atenção a quem tá falando, aí chega o e-mail, eu quero ver quem mandou o e-mail, alguém me liga, eu quero saber o que tá falando. Ou seja, ajuda, mas também atrapalha nós, adultos. Imagina a criança que não tem esse time de que eu vou usar isso aqui de forma correta, né? Então, eu acho que o saber utilizar é importante, né? E aí, nesse caso, precisa ter esse olhar atento, esse controle dos pais, que são os responsáveis, né? Que são as pessoas que devem assumir esse lugar, né, de controle, de vigilância, de atenção, de cuidado, enfim, esse é o papel dos pais. Você falou sobre a série já no início dessa conversa e eu acredito, creio que você assistiu essa série, né? Sim. O que é que você pode trazer pra gente, para quem está ouvindo, sobre essa série, o exemplo que ela traz para quem está nos ouvindo e o aprendizado que ela pode deixar para quem está acompanhando o programa agora? Então, né, são muitos aprendizados, recomendo muito para quem ainda não assistiu, né? Vale a pena. De fato, ela traz um impacto, porque é um menino de 13 anos que mata uma menina, uma colega da escola. Então, gera um impacto muito grande. Mas o impacto, às vezes, é necessário para que a gente possa refletir, né? Qual o papel, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto escola, né, que a gente tem na vida dessas crianças e adolescentes, né? Então, a série ela traz isso, né? O que é que está por trás daquele menino, né? O que é que aquele menino vive antes de cometer aquele crime, né? Um menino de 13 anos que está num processo de construção, que vive muito tempo dentro do quarto trancado e que os pais acham que eles estão seguros, né? Mas ele está ali envolvido com grupos nas redes sociais que incitam a violência e que ele se identifica,
né? Enfim, né? São muitas questões ali envolvidas e que acabou culminando com esse crime, né? Com esse ato de violência, né? E que faz a gente pensar que esse menino é o menos culpado da história, na verdade. Eu confesso para você que eu não assisti ainda a série. Já me interessei, né? Já estou aqui, já teve esse despertar para querer assistir. Acredito que quem está nos ouvindo agora e nos assistindo pelo canal do YouTube também, nós estamos também no canal do YouTube, me segue lá, se inscreva para você também ter acesso a esse conteúdo que nós estamos levando para você. Já teve esse despertar e eu acredito que as pessoas também vão ter esse despertar. Mas outro dia, Liliane, tem tudo a ver com o tema que a gente está falando. Eu escutei alguém dizer: o seu filho está trancado no quarto, mas está mais livre que você imagina. Ou seja, está, de certa forma, correndo mais risco do que você imagina. Porque está trancado, mas ao mesmo tempo pode, inclusive, oferecer informações, que essas informações podem ser perigosas para quem está trancado dentro de casa e está mais na rua que você imagina, trocando assim miúdos para as pessoas entenderem. Sim. Eu escutei uma fala de uma psicóloga que ela disse assim: é como se uma criança estivesse numa BR. E aí, imagina que a criança que não tem discernimento, ela vai escolher entre ir para o meio da avenida e andar na calçada, e andar no acostamento. O acostamento seria os sites, os jogos que seriam mais seguros. E o meio da rua seria justamente todos os conteúdos que eles não deveriam ter acesso. Então, como é que uma criança vai ter esse discernimento? Muito difícil, né? E aí, dependendo muito da idade, assim, não tem como, né? Uma criança muito pequena ter esse discernimento do que é bom para ela e do que não é bom. Ô, Liliane, essa máxima, criança tem privacidade? Porque é um tema que a gente precisa abordar, já que a gente está tratando dessa história. Não, mas criança tem privacidade para criança? Olha, nesse caso, não tem, né, privacidade. Os pais, eles tem que monitorar, né? Eles precisam saber que tipo de conteúdo é esse. E com quem meu filho está falando? Né? Exatamente. Com quem meu filho está falando, que grupo é esse que meu filho vive, né, conversando, né, que jogo é esse que meu filho joga muitas horas por dia, enfim, né, que rede social é essa que meu filho acessa, que vídeos do YouTube são esses, ou do TikTok, enfim, que músicas são essas? Enfim, precisa saber, né? Porque, de fato, mais uma vez pensando na série, né? A série traz que esse jovem, ele participava de grupos que incitavam o machismo e o ódio contra meninas, né? Nesse adolescente que tinha uma baixa autoestima, que acreditava que ninguém gostava dele e que essa menina da escola era a líder, né, do grupo. Enfim, e aí essa incitação, essa influência desse grupo acabou levando ele a cometer o crime. Então, olha só, como eles estão expostos, como eles são influenciáveis, né? Porque eles têm a necessidade de se sentir pertencente ao grupo. Então, se o grupo ele acolhe, mesmo sendo da pior forma possível, ele vai gostar, ele vai querer estar ali, ele vai querer participar daquele grupo. Entendi. Olha, você de casa já sabe, nosso encontro toda quinta-feira, nesse mesmo horário, coladinho aqui com Quinta da Política, para você que gosta de política, você vai ficar por dentro de tudo. Daqui a pouquinho tem mais uma conversa bacana com o convidado de hoje, você já sabe, né? Você já está por dentro, então fica ligado. Mas agora o que interessa é esse assunto tão bacana que nós estamos levando, que é esse impacto que a tecnologia causa na vida das pessoas. Eu sei que você se preparou, fique à vontade também, viu? Ajude aqui esse comunicador a levar de forma mais clara possível para os nossos ouvintes essa mensagem. E eu tenho certeza que você veio preparada para esse programa de hoje. Pois é, né? Assim, é importante a gente falar um pouquinho mais dos impactos emocionais que a tecnologia ela traz, né? Então, além dos físicos que eu já falei, então os impactos emocionais são muitos, né? Então, são adolescentes com ansiedade, com depressão, com baixa autoestima, são adolescentes que se automutilam,
né? Porque encontram grupos que reforçam, que dizem que é bom, que dizem que alivia. Enfim, são adolescentes que, devido a situações de bullying, de cyberbullying, né, vividos na internet, então, adolescentes que passam por situações de imagens que são expostas, muitas vezes modificadas pela inteligência artificial. E que está um trabalho, né? Você toca nesse assunto agora, quem está ouvindo a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe mais o que é real, o que é inteligência artificial, qual a mensagem, o que está... Você falou agora há pouco, o que é que está por trás dessas inteligências artificiais, desses aplicativos, qual é a mensagem, qual é o objetivo, o que é que quer fazer? Porque até nós, adultos, caímos nessas pegadinhas, Liliane. Sim, imagine, né? Uma criança. Então, é ter todo o cuidado do mundo, né? Porque se você posta uma foto do seu filho, né? Imagina que uma foto, ela pode ser modificada, né? E aí pode ser colocada o rosto de uma criança no corpo de uma pessoa, até um adulto, né? Ou um adolescente despido, sem roupa, e aí até provar que não é aquela criança, aquele adolescente, aquela imagem, né, já fez um estrago muito grande. Não, de fato, os riscos são enormes. A gente precisa estar muito atento. A gente falava muito de bullying antes, né? Bullying, falava muito isso antes, e era assim, nas escolas, e era uma forma que acontecia. Hoje a gente já não consegue, talvez, trazer o domínio de onde isso acontece, né? Sim. E aí hoje se fala do cyberbullying, né? Cyberbullying. Que é a mesma coisa, só que acontece no mundo virtual. E acontece com mais veemência, talvez com mais velocidade, né? Sim, se espalha com mais velocidade, né? Porque é uma notícia, uma informação, uma postagem que você faz, na mesma hora ela se espalha. E hoje as pessoas parecem que elas estão muito assim, preocupadas com as informações, de passar informação, seja ela verdadeira ou falsa. Imagine se você, de repente, como você estava falando agora antes, né? Você fala isso de uma criança, traz um assunto que deixa a criança perturbada mentalmente. Isso, para essa criança dirimir, isso vai ser um problema, né? Sim. E aí você vê adolescentes que têm uma característica mais tímida, mais introvertida, que tem dificuldade de se relacionar, né? E só consegue, através das redes sociais, esses relacionamentos. Então, são adolescentes que estão muito mais expostos, né? Porque qualquer coisa que alguém do outro lado da tela disser para ela, se for, no caso, né, isso acontece muito mais com meninas. Então, qualquer coisa que alguém disser e que atenda a necessidade dela, ela vai tomar como verdadeiro, né? Então, é muito fácil, né? É uma isca muito fácil, né? Diante desses golpes aí, e que, de fato, os riscos são enormes. Como identificar se uma criança ou um adolescente está desenvolvendo dependência digital? Pois quando começa a apresentar esses sintomas, né, de ansiedade, de muito tempo trancado num quarto jogando, ou muito tempo nas redes sociais. Segundo os especialistas, né, acho interessante trazer a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Organização Mundial de Saúde é que crianças até 2 anos não deveriam ser expostas à tela. Nada. Até zero, 2? Até 2 eu anos. acho que eu diria até 5, 6 anos, né? Eu vejo crianças... O ideal, né? Seria o ideal, né? Eu vejo crianças que o pai e a mãe tá aqui conversando também no celular. Isso. E o filho tá aqui, papai, toma meu filho o celular, fique lá, dá um celular. E muitos compram celular para dar uma criança, que eu acho, tá? Nada contra quem compra, mas assim, eu acho um absurdo, tá? Pegar e deixar a criança ali, que antes a gente tinha televisão. Você lembra que as pessoas falavam, a babá eletrônica. As pessoas já reclamavam da televisão, porque a televisão, ela trazia, ela ia disturbar o entendimento da criança, ela ia distorcer aquilo ali. E passou. Só que a televisão, mesmo que fizesse tudo isso que as pessoas falam, tinha um certo monitoramento, né? Tem critérios. Hoje tem até faixa de indicação para faixa etária de idade.
diferente da internet. Você não consegue ter esse controle na internet, né? Isso, muito mais difícil. É né? muito mais difícil. E hoje já se utiliza o termo chupeta digital. Não é mais babá, né? Porque é mais ou menos isso, né? A chupeta, porque são crianças muito pequenas. Exatamente. Né? E você dá o tablet, o celular, para a criança ficar quietinha, né? Ficar ali, né? Sem dar trabalho. Então, acaba sendo substituindo a chupeta. Você já teve alguns pacientes, adolescente e criança, que foi num consultório exatamente por conta dessa dependência? Não exatamente por conta da dependência, mas sempre existe, né, essa necessidade desse controle. Você tem ideia, o nosso Eduardo Lima, que é aqui da Câmara FM, ele estava dizendo outro dia aqui pra gente sobre esse controle do celular com a criança. E ele disse que a filha dele só vai ter um celular quando tiver com a idade de ter um celular. E ele faz esse monitoramento. Sabe que ela se irrita porque ela vê todas as crianças também ali com o celular. Se sente um peixe fora d'água. Está todo mundo fazendo e eu não estou. Mas eu acho bem bacana, porque você consegue... Ela vai pegar o celular, mas que bloqueou vários aplicativos que ela não vai ter acesso. Que é isso que o pai tem que fazer, a mãe tem que fazer. O responsável, né? Sim. Pela criança tem que fazer. Isso aqui vai implicar em risco? Como é que eu faço para bloquear o acesso a isso aqui? Eu acho que também compete ao pai. Não é nem proibir do celular, é ver o que vai se consumir nesse celular. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Exatamente. E aí, continuando, né? De 2 a 5 anos, seria 1 hora por dia, né? Seria, segundo os especialistas, né? Liberado 1 hora por dia. De 6 a 10, 2 horas por dia. E de 11 a 18, 3 horas por dia. Olha, Liliane, a gente está chegando ao final, tá, do nosso quadro dessa quinta-feira, mas quinta-feira você vai estar de volta com a gente, trazendo mais um tema, e a gente vai prosseguir na próxima semana. Eu estava falando com ela aqui nos bastidores antes de entrarmos no ar. Hoje nós falamos dos riscos da tecnologia para criança e adolescente. Se não ficou claro para você, você pode perguntar, fique à vontade, interaja com a gente, siga Liliane Dutra nas redes sociais também, interaja lá com ela, mande seu WhatsApp para a gente para interagir. Próxima semana a gente vai falar do impacto na tecnologia nas relações familiares e tem assunto para isso, né? Para a gente abordarmos na próxima semana. E aí, dizer mais uma vez, você continue participando. Semana que vem você volta para a gente conversar de novo. Com grande prazer. Foi uma satisfação ter você com a gente nessa quinta-feira maravilhosa. Hoje está sensacional, movimentado demais a cidade hoje. Nós estamos correndo aqui, mas com certeza semana que vem tem você de volta com a gente. E as pessoas seguem você nas redes sociais também. Pode, por gentileza, divulgar suas redes aí para as pessoas seguirem. Psicóloga Liliane Dutra no Instagram e o meu site, Psi Liliane Dutra. Pronto, no site tem dicas, né? Sim. Fiquei sabendo, é assunto que eu falo na próxima semana. Liliane também é palestrante, aí atenção às pessoas, às escolas, atenção às igrejas, precisar levar uma boa palestra, tá aqui uma grande palestrante, nosso querido Reinaldo Dutra, quero aproveitar para mandar um abraço para ele. Semana que vem estaremos juntos aqui. Com grande prazer, Jonas. Forte abraço, viu? Outra, até quinta. Gente, fica ligado, tá vindo aí o Quinta da Política. Você sintoniza aqui na Câmara FM. Depois do intervalo, a gente volta. Permaneça com a gente.